Oi, gente, voltei. Agora vamos dar continuidade na palavra de Deus. A explicação vai ser do livro de Lucas, que já tem um vídeo gravado aí no canal, que é do capítulo 22, o versículo 47 ao 53, que Jesus é traído e preso. Então, gente, a explicação é uma pequena explicação, né? Enquanto o Senhor Jesus, ele ainda falava com os seus apóstolos sobre deixar de orar, né? Não sei se vocês já viram o vídeo, mas o Senhor tá lá no vídeo anterior já explicando, né? Que para eles não deixar de orar. E o Senhor, quando voltou, eles estavam dormindo de cansaço, de tristeza, porque estava imaginando que algo errado ia acontecer, né? Eles não sabiam de tudo que ia acontecer, porque o Senhor ainda não tinha deixado bem claro para eles não sofrerem antes da hora, né? E então o Senhor pediu para eles orarem, mas eles não aguentavam. O Senhor saía, eles dormiam de tão cansado que estava, de tristeza. E o Senhor voltou e eles continuavam dormindo. E aí o Senhor sempre voltava e falava para eles: orem para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não caiam nos erros, que vocês não caiam nas garras do inimigo, né? Então o Senhor ainda estava falando para eles sobre orar, né? E aí chegou uma multidão que estava sendo conduzida por um dos seus 12 apóstolos, né? Esses 12 foi escolhido pelo Senhor. E o nome dele é Judas Iscariotes. E Judas, ele chegou perto do Senhor Jesus para o beijar. Mas você sabe por que ele fez isso? Porque imagina, gente, eles estavam lá no Monte das Oliveiras. E lá, na época, não tinha luz elétrica, que nem nós temos hoje, né? Então, era escuro. Provavelmente tinha algumas lamparinas, né? Acesas, mas assim, é bem difícil de reconhecer alguém no meio, assim, porque não é tão claro, né? E aí, o que Judas fez? Ele combinou lá com os chefes dos sacerdotes, né? E para que ele ia mostrar quem era o Senhor Jesus lá na escuridão, lá ele ia beijar, seria aquele que era para eles prenderem. Então, Judas chegou perto do Senhor Jesus para o beijar e o Senhor disse, né, para ele: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? E todos que estavam com o Senhor Jesus perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Lembra quando o Senhor falou que eles tinham que ter espadas? Mas tem um vídeo aí no canal explicando sobre o que é a espada. É a espada do Espírito, não uma espada de verdade para cortar alguém, para matar alguém ou ferir alguém. Não era isso. Mas mesmo assim, ele estava com a espada, né? E aí, nessa hora, eles perguntaram, né? Senhor, devemos atacar com as espadas? Então, veja que eles entenderam errado, né? Quando o Senhor tinha alertado eles, lá nos versículos 35 e 38, sobre a espada, né? Que é a espada do Espírito, né? Que tem vídeo gravado aí no canal sobre, tá? Então, eles entenderam tão errado que um deles, que foi o Pedro, claro, né? O Pedro sempre o mais afoito, né? E agiu impulsivamente. Então, o que ele fez? Ele achou que ele podia defender ali o Senhor com uma espada, né? Então, ele pegou a espada e cortou a orelha direita de Malco. Malco, que era o líder dos guardas do templo. Né? Ele servia o sumo sacerdote, Caifás. E aqui em Lucas 22, 47 ao 53, não relata os nomes nem do Malco e nem de Pedro. Mas em João 18, 10, sim, tá? Explica direitinho que era
Pedro que cortou a orelha do Malco, e fala o nome. Aqui não tem o nome, mas em João 18:10, sim. Lá João dá o nome. E aí, assim que Pedro cortou, né, a orelha de Malco, o Senhor Jesus o repreendeu e disse: basta. Do mesmo jeito que ele falou quando perguntaram para ele se queria que ele levasse as espadas, o Senhor falou: basta. Ele falou de novo que basta. E aí tocou na orelha de Malco e o curou. Por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor não veio para matar ninguém e nem para levar um monte de guardas com ele para matar ninguém. O Senhor veio para salvar vidas e não matar e não tirar. Veio para salvar, veio para socorrer os que estavam perdidos no pecado e separar para ele, para a segunda vinda dele, quando ele vir para nos buscar, né? Então, o Senhor tocou na orelha do Malco e o curou. A bondade e misericórdia do Senhor Jesus é muito grande. Quem de nós faria isso, hein? Quem de nós teríamos coragem de fazer isso? Teria coragem? Não, teria essa bondade, né, de fazer isso. Alguém nos fere e a gente vai e usa com misericórdia com essa pessoa, né? Nós não, só o Senhor mesmo para ser tão misericordioso, né, como ele foi e ele é, né? Nós não teríamos essa bondade de curar uma pessoa que estava ali para prender-nos, né? Para levar à morte. Eu acho que não. Não sei, né? É melhor nem falar, porque chega a dar até uma tristeza na gente saber que nós temos... não somos bons, né? O Senhor sim, mas nós... Acho que não teríamos essa coragem, não, viu? Mas vamos continuar com a fé no Senhor, porque nós precisamos dele, né? Aí, quando a gente vê uma coisa assim, ó, é que a gente vai, poxa, nós precisamos do Senhor mesmo. É muito difícil para nós, né, irmãos? Mas aprendemos com o Senhor Jesus o que é misericórdia e bondade. Mesmo com pessoas que iriam feri-lo, ele teve essa bondade e essa misericórdia. E o Senhor Jesus, após ele curar o Malco, ele disse aos principais sacerdotes, né, os capitães do templo, e para os anciões, que estavam todos ali para prendê-lo. O Senhor falou: vocês vieram com espadas e porretes, como se fosse para prender um salteador, um bandido. Eu estava todos os dias com vocês no templo, e vocês não tentaram me prender. Então, olha o que o Senhor Jesus fala. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Então, o Senhor estava falando do seguinte: ele teve o tempo todo lá andando no meio deles, os 3 anos que ele teve lá pregando o evangelho, e eles não tinham prendido o Senhor. Ele não, que isso ia acontecer na hora que o Senhor quisesse, e não na hora que eles quisessem. O Senhor ia se entregar à morte, não na hora que o mal queria, não. Na hora que ele tinha determinado que iria acontecer isso, né? E aí o Senhor falou: esta, porém, é a hora de vocês. É a hora do poder das trevas. Então o Senhor falou: agora sim. Agora vocês vão me prender, porque chegou a hora que as trevas vai fazer o que bem querem, né? Vão me matar, vão me crucificar, judiar, me bater, cuspir na minha cara, vão fazer a miséria que as trevas fazem, que as coisas ruins fazem, né? Então o Senhor falou que aquela hora já tinha chegado a hora e era aquela, né? Eles não sabiam o que responder para o Senhor. E o Senhor, ele explicou que eles não tinham levado ele preso porque ainda não tinha chegado a hora determinada. Foi isso que o Senhor explicou para eles.
né? Ah, então, o Senhor explicou o quê? Que primeiro ele tinha que pregar o evangelho e o reino de Deus. Depois chegaria a vez das trevas agir e reinar, e a hora era exatamente aquela ali, tinha acabado de chegar. Porque o Senhor sabia de tudo, né? E se entregaria no tempo certo. As trevas chegavam para fazer o mal e achava que iriam exterminar com o Senhor Jesus, né? O que eles estavam querendo, achando que vamos matá-lo e ele vai morrer para sempre, né? Vamos acabar com ele. Mas as trevas não sabem o poder que tem, né? O nosso Deus. Mas como está escrito em Eclesiastes 3, há tempo de nascer e tempo de morrer. Então há tempo para tudo, né? Há tempo da gente sofrer, há tempo de alegria, há tempo para tudo, né? Como em Eclesiastes 3, eles ali relata que há tempo de nascer, tempo de morrer. Existe um tempo para cada ação na vida da gente, né? E era a hora do inimigo achar que venceria. Mas nós sabemos que não. O Senhor Jesus, após sofrer e morrer nas mãos dos inimigos, ele ressuscitou, né, ao terceiro dia. E com isso, cumpriu a profecia que está lá em Gênesis, quando o Senhor fala que o descendente da serpente iria ferir o descendente da mulher, mas o descendente da mulher iria esmagar a cabeça do descendente da serpente. Ou seja, o descendente da serpente, depois de muitos anos, ele veio e picou o calcanhar do Senhor, ou seja, levou ele para a cruz. Só que com a ressurreição do Senhor, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. O único que poderia vencer a morte seria ele. Nós não. Se ele não viesse, nós estaríamos para sempre no sofrimento eterno junto com o inimigo. Então, é isso que acontece se a pessoa não se entrega para o Senhor Jesus. Ele fica com o poder do inimigo, porque foi entregue esse poder para Satanás. Lá no Jardim do Éden, o Senhor deu livre-arbítrio para Adão e Eva, e eles entregaram o poder para Satanás quando desobedeceram a ordem do Senhor. Então, o mundo já passou para o maligno. Não era mais o Senhor, as pessoas estavam vivendo aqui. Passou a ser dele. Mas o Senhor, o que ele fez logo lá no começo? Não teve que matar um animal para tirar a pele, para fazer roupa para Adão e Eva, para cobrir o pecado? Ali mostra que teve derramamento de sangue para cobrir os nossos pecados logo no começo. Morreu ali um inocente, um bichinho, né? Ele morreu para que Adão e Eva sobrevivessem. Então, ali desde o começo, quando o Senhor falou que iria acontecer isso, e realmente, depois de 3.000 anos, mais ou menos 3.000 anos, aconteceu, né? Eles levaram, o inimigo levou o Senhor Jesus, que desceu, né? O Senhor, que é o próprio Deus, desceu como ser humano aqui na terra, se entregou para eles, sofrer na mão do inimigo, e eles achando que ia exterminar com o Senhor, né? Só que não pode, porque o Senhor é o Deus vivo, né? E ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, isso foi uma derrota para Satanás, né? Ele esmagou a cabeça da serpente. Então tem hora que pensamos que as trevas sempre vencem, não é? Tem hora que a gente fala, poxa vida, por que o mal está prevalecendo, né? Mas não é verdade, ele não vai prevalecer. Só quem vence é o nosso Deus, ele sim. Então nós temos que, tudo bem que acontece sim, a gente fala, poxa, por que será que está acontecendo isso, né? O mal, agora tudo que é certo virou errado, tudo que é errado virou certo, e o mal está vencendo, e a gente fica triste com isso, né? Mas aí a gente volta e lembra da palavra de Deus, a gente sabe que o mal só vence
enquanto Deus está permitindo, porque ainda é a hora dele. Mas vai chegar o fim, não vai ter hora, ele vai acabar. Chega uma hora que ele não vai vencer. Ele vai ser exterminado de uma vez por todas, para nunca mais existir trevas e sofrimento, como ele fez com as pessoas, né? Como ele faz com as pessoas, né? Então, a gente tem que orar, pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, tire esse pensamento da minha cabeça, porque eu sei que quem vence só é o Senhor, e nós estamos com o Senhor está conosco, e nós estamos embaixo das suas asas, estamos protegidos pelos teus braços, Senhor. Porque o Senhor, ele até permite o juízo para que venha o juízo para que nós possamos, né, melhorar e obedecer e fazer o que é certo. Porque muitas vezes a gente esquece e começa a fazer o que está de errado e o Senhor não se agrada do erro, né? E aí acaba acontecendo alguma coisa porque se a gente não está com o Senhor, a gente está por nossa própria conta e risco. E aí o inimigo chega perto e lança suas flechas para atingir, entendeu? E se nós não estamos com o Senhor está fora da nossa vida, nós estamos sozinhos, a flecha acerta a gente, né? Agora, se nós estamos junto com o Senhor, nada passa. Nada vai passar por ele, nada. Nada vai nos atingir. Então, por isso nós temos que estar sempre vigiando, orando, estando com o Senhor. Isso não quer dizer que a gente nunca vai ficar doente, né? Que a gente não vai ter sofrimentos. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a gente vai passar sim. Só que a gente tem a proteção de Deus para muita coisa, né? Maligna que tem aí. A gente nem sabe que existe, mas até imagina, né? Mas por isso que precisamos de ficar sempre junto com o Senhor todos os dias, não nos esquecermos, nem por um minuto. Porque é nesse segundinho que o inimigo aproveita para lançar aquelas setas inflamadas, né? Setas acesas com fogo para pegar a pessoa e destruir a vida da pessoa. Então, a gente tem que estar bem alerta a tudo, né, gente? Então, vamos nos unir na palavra do Senhor, vamos compartilhar a palavra para as pessoas, né? Isso por amor ao Senhor Jesus, pelo que Ele fez. E por amor às pessoas também, que a gente não quer que ninguém se perca, assim como o Senhor fala, né? Ele não quer que ninguém se perca, quer que todos se salvem. E a gente também não quer, né? Eu, por exemplo, não quero ver ninguém se perdendo, dá tristeza de ver as pessoas fazendo coisas erradas na rua, se prostituindo, roubando, matando. Isso é muito triste, né? Porque a gente sabe que ali tem o dedinho do inimigo ajudando a fazer tudo isso. E se a gente pode levar a palavra do Senhor, que é a salvação, muita gente se arrepende, muita gente sai desse erro e se salva. Então, vamos nos unir, assim como as trevas são unidas para levar a destruição, nós temos que nos unirmos para levar a salvação. Deus abençoe a todos, fique com o Senhor Jesus.